4 com 5. Vamos lá. Só uma coisinha, hoje eu preciso sair às 6. Não, mas já está autorizado. Quem sabe nem nós todos não saímos às 6. Então. Vamos lá. É isso, ó, são 17h06. Olha que beleza. E hoje o dia é 18/6. Olha só que coisa louca. 17/6, 18/6. A Mariana tem que sair às 6. Olha só, esse número 6 hoje está demais. Vamos lá. O nome da categoria. Aí tá, olha que coincidência, eu não tinha percebido que são as mesmas finalistas da outra categoria. É muito louco. Primeira vez que isso me acontece. E olha que tinha gente para dedéu. Mas, enfim, estamos aqui, Mariana, Andréia, Débora. Deveríamos estar também com Luísa e Lívia para falar sobre um assunto que, na minha opinião, é o assunto mais importante dessa atividade, que é justamente a criação, a matéria-prima, a origem, o autor, a autora e o que vem e o que vier depois. Andréia Perrone, você que foi a primeira a chegar aqui na live de hoje. Conte para nós aqui um pouquinho da sua saga, do seu modelo de composição. Vamos falar assim. Como é que é? Tem que bater o santo, bater o espírito, tem que ter um tema, tem que ser encomenda. Isso a gente até meio que já falou da outra vez assim. Mas como é que é o modelo Andréia Perrone de composição? Eu acho que na minha vida inteira, assim, eu fiz 2 músicas por encomenda, uma bem no início da carreira e outra recentemente, assim. Eu acho que o meu processo de composição é muito influenciado assim, pelos lugares onde eu estou, pelas vivências que eu tenho, pelas pessoas que eu encontro, né? E é um super momento assim, de intimidade com o instrumento, né? Eu tenho que dar um tempo, né? Deixar a energia fluir, ter intimidade com o instrumento, né? Eu brinco muito porque eu adoro sentar no sofá aqui da sala, que é totalmente contraindicado para coluna, para qualquer coisa, né? Porque a gente estuda uma postura bacana para tocar. Mas é aquela coisa assim de sentir a vontade de pegar o instrumento, descobrir coisas novas. Eu gosto muito de testar afinações, né? Vou mudando a afinação, procurando sonoridades. Às vezes o que eu determino, eu não consigo chegar e determinar, olha, eu quero fazer tal ritmo ou algum estilo assim, mas às vezes eu determino assim qual é o tom, né? Qual é a afinação ou qual é o tom que eu quero começar a trabalhar para depois deixar fluir a composição. E às vezes é muito louco, assim, porque às vezes eu sento, vem uma música inteira, às vezes vem um pedaço, aí depois eu fico um tempo trabalhando em cima, às vezes eu estou fazendo 2 composições, né, simultaneamente. Eu sei assim ó, que existem vários processos, né, de composição. Esses tempos eu vi uma fala, não me lembro de quem que era, uma violonista que está estudando composição. Então, o que ela fala, assim, que quando tu começa a estudar, às vezes tu te liga em determinados recursos que tu pode utilizar para compor e agregar elementos, né, à tua música. Eu não tenho processo nenhum em relação a isso. Eu acho muito interessante, né? Mas no meu dia a dia isso assim não faz parte. É mais uma pesquisa sonora dentro do meu instrumento, dentro do que eu posso fazer, modificando um pouco a afinação dele, né? Às vezes ganhando notas e eu gosto muito de procurar as notas graves, assim, né? Então é mais ou menos esse processo. Porque assim, deixa eu até melhorar minha pergunta, porque eu sou de uma época, de uma geração, de um contexto, sei lá, em que tudo tinha uma mensagem. Né? Assim, um álbum, ele partia de uma mensagem, de um conceito artístico, e por conta disso você escolhia
mensagens para quem trabalha com letras, né? Ou escolhia estéticas para quem tem uma onda mais, como é o caso aqui, somente instrumental, e por causa disso você escolhia as sonoridades, os timbres, né? Melhor, primeiramente o repertório, sonoridade, timbre, músicos, produtor. Então vinha todo um negócio a partir tinha um conceito, né? Uma concepção artística, né? E assim você falava assim, caramba, a mensagem está dada, entendeu? Era esse caminho que eu queria dar assim, para a pergunta, entendeu? Você também é dessa época, né, Débora? Sim, e continuo praticando esse pensamento. Apesar desse conceito de álbum, né, ser uma coisa que muita gente já não ouve, e é difícil mesmo, né? Quem é que para ouvir música hoje? Quiçá, quer dizer, uma música inteira já é difícil. As pessoas ouvem assim, eu estou falando na maioria das vezes, né? As pessoas ouvem os primeiros 30 segundos e pá, próximo. Pá, próxima. E quiçá um álbum inteiro para perceber o conceito que permeia todo esse álbum. Então, mas eu continuo fazendo assim, porque eu acho que essa é a minha verdade. Essa é a minha forma de fazer. Não tanto no sentido de mensagem, né? Porque eu não gosto dessa caixinha de música instrumental, música cantada, canção. Eu acho que é música. Esse negócio de colocar em caixinha é muito, muito limitador. Né? E tanto que a gente, no quarteto, a gente tem um grande problema com isso, né? Porque o quarteto é piano, baixo, bateria e voz. E a voz da Dani, ela trabalha não só com letra, mas muita coisa com scat singing, né? Com a voz como instrumento. Então, acontece muito de, é festival de canção, não, DDG4 não vamos convidar, porque a Dani faz sketch. Não, é festival instrumental, não pode entrar, porque é música. Mas eu acho que é no sentido de que aquilo é uma fotografia do momento, né? E que tem uma mensagem a ser passada em termos de sentimento. Nisso eu acredito muito, e eu ainda acredito no conceito de álbum. Mesmo que as pessoas não vão ouvir o álbum inteiro, ou vão ouvir uma música aqui, outra música ali, como se fosse o tal single, né? E tem uma coisa, Débora, que outro dia eu estava refletindo, até coloco aqui para a gente... porque é o seguinte, quando você vai lá para as mídias sociais, tipo Instagram, TikTok, não sei o quê, no meu caso, né, que vou ali fazer uma propagandazinha qualquer, né, de vez em quando vocês todas fazem isso, né, André mesmo é craque em fazer isso, né, pega lá um cardzinho de stories e bota lá 30 segundos de música, né. Eu comecei a achar que esse negócio da gente fazer isso nas mídias sociais, botar 30 segundos, acabou saindo pela culatra, porque assim as pessoas, é só esses 30 segundos mesmo, entendeu? Elas ficam satisfeitas com os 30 segundos de música. Eu já tenho um outro problema, eu sou péssima em redes sociais. Mariana, e você? Você é craque em redes sociais? Como é que é o seu modelo criativo? Você pensa em mensagens conceituais amplas ou não? Enfim, como é que é o seu modelo? Vamos lá. Sobre as redes sociais, eu faço só o extremamente necessário para sobreviver na pandemia, para que eu possa viver da minha música. E não sou zero boa, mas também não sou horrível, enfim. Estou ali. E o processo criativo ele é muito sem regra, né? Porque eu também aprendi música, harmonia, contraponto, né? Só para vocês terem uma ideia, eu passei muitos anos da minha vida, acho que 15 anos da minha vida, acompanhando o Hermeto nos workshops onde ele compunha em tempo real para os músicos. O violoncelo toca isso. E eu transcrevi a grade em tempo real. Então foi aí que eu estudei solfejo, sabe? Nas primeiras vezes eu errava tudo, ele ia compondo, a música já estava lá para frente, eu ainda estava catando milho. E aí eu fui ficando com o meu solfejo bem melhor. Então eu fui estudando como ele abria para as cordas, qual o voice, enfim. Então tudo
que eu aprendi em música foi assim, foi meio na oralidade. Ai, que acorde bonito, qual o nome? É esse. Então, eu acho que o meu processo de criação vem muito de como eu aprendi harmonia, piano também, não sou pianista, eu posso ler em tempo real qualquer cifra, mas com qualquer voz, porque minha técnica é horrível, mas soa, que eu uso para compor, enfim, eu jamais farei uma gig de piano, o público não merece. Então, me identifiquei muito com o que a Luísa falou na live passada, que a gente falou um pouco de composição também, né? Que ela foi fazer uma formação, uma toada. Isso, e me identifiquei com o que a Débora falou também, que arranjo é uma coisa mais controlada, né? Você recebe uma encomenda de um arranjo, você entende que cantor que é, um cantor mais conservador, então você não vai reharmonizar um negócio, bombar, não é a cara da pessoa, você faz um arranjo conforme a pessoa que te incomodou. Agora, a composição é sentar em frente do piano e se aventurar, assim. Sempre foi mais ou menos assim. Tem uma coisa que se me permitem falar. Claro. Vamos perguntar se vocês permitem a Débora falar, gente? Eu permito. Eu permito. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, da onde a composição nasce, da onde a criação nasce, né? Ela não nasce assim, estrelinhas que descem na cabeça. Ela nasce da prática e da sua capacidade de perceber que ali tem o cerne de uma composição. Exatamente. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou estudando alguma coisa, estou lendo, sei lá o quê, Debussy, e eu paro num acorde. Aí eu paro naquele acorde, aquele acorde me chama atenção por algum motivo, porque está ou pela sequência harmônica, ou por algum motivo, eu paro naquele acorde e eu falo, nossa, daqui sai alguma coisa. Que coisa linda, e aí eu vou pesquisando. Às vezes é um groove, às vezes eu estou ouvindo um groove que não tem nada a ver com música brasileira, aí eu fico imaginando, nossa, e se eu transferir isso, tá um baita de um R&B e eu transfiro para o maracatu. Quer dizer, então tem muito a ver com você também estar atenta, sabe aquele negócio de estar atento aos sinais? Estar atento aos sinais, quer dizer, você perceber que ali tem um cerne para começar uma criação. Daí para desenvolver, aí não tem jeito a não ser o bumbumzinho sentado aqui no banco e E repete, né? Experimenta. Nossa, o que eu ouvi na minha cabeça não é bem isso que eu apertei aqui. Peraí, vai rolar. Volta. E de novo. Agora, olha só. Ouvindo vocês falarem aí, né, com a devida vênia, eu vou dizer o seguinte, que eu me considero um criador quando eu, por exemplo, crio um negócio chamado Prêmio Profissionais da Música. E aí eu concordo com a Débora também. Que assim, em primeiro lugar, tem que ter uma coisa dentro para dar sentido, né? Para dar sentido. Assim, para sair do lugar. Mas no meu caso especificamente, eu também gosto, viu, Débora, da provocação externa. Porque, por exemplo, quando eu fui escolhido pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro para incubar o projeto do prêmio, na época se chamava Prêmio da Música Independente. Porque eu fazia aqui em Brasília a Feira da Música Independente e queria dar um up só mudando para prêmio. E o meu professor lá na FGV do Rio, na primeira turma de gestão de projeto na área do entretenimento, meu professor da área de música, que hoje é meu chefe, Marcelo Castelo Branco, ele virou e falou, Gustavo, você não acha que essa coisa de independente, ela reduz, não? Já foi assim? Ela já perdeu a inovação? Aí eu fiquei assim, no primeiro momento, com a minha vaidade abalada, mas resolvi ir pensar, respirar e pensar. A aula era de 2 em 2 semanas. Quando eu voltei, Marcelo, cara, acho que você tem razão. Acho que vai se chamar Prêmio Profissionais da Música. É isso. Pronto, agora chama, entendeu? Então, eu acho que essa coisa da provocação externa, não sei se faz isso, porque assim, a gente precisa de ser desafiado por alguém, né? Ou por um prazo, ou por uma gravadora, ou por um produtor. Não sei se vocês são assim também, mas eu necessito dessa coisa que vem de dentro, mas eu necessito dessa provocação externa, assim, de me botar assim, ó, acelera aí, que senão vem outro e pega a sua ideia, né? Senão... O prazo pode ser muito inspirador.
Eu acho que o fato dessa provocação externa que você está falando, né, que ter um prazo ou coisa parecida, faz, ou que alguém fale alguma coisa e você corrija o rumo e aceite a sugestão, aceite a crítica, corrija o rumo do que você está fazendo, tem um sentido que é você acabar. Porque qualquer atividade criativa que a gente faz não tem fim e não acaba. Você abandona. É diferente de acabar. Quer dizer, qualquer música que eu faço, como a Andrea falou, a mesma coisa que a Andrea falou, tem música que eu faço em um dia, tem música que eu faço em 2 dias, tem música que fica 3 meses empacada, fica aqui em cima do piano, eu olho para ela, ela olha para mim, e eu vou tocando de vez em quando, e acho um caminho, não acho um caminho. Quem faz eu terminar, na maioria das vezes, é o prazo. Porque se por mim, eu continuaria assim, tipo, não, dá para melhorar só um pouquinho, dá para arranjo, então, meu Deus, é aquele negócio que você vai e você fala assim, não, será que tá bom? Deixa eu dar mais um tempinho, daqui a pouco eu reviso esse naipe, daqui a pouco eu reviso. Então, você nunca acaba, você tem uma hora que você fala, ok, abandonei, está pronto. Pelo menos para mim é assim, né? Mas também tem aquele momento, um tempo depois, que tu vai ouvir, que tu pensa assim, pá, mas eu podia ter feito em outro formato, podia ter modificado aqui. Não dá essa dor também, eu tenho de vez em quando essa dor. Dá. Não, mas isso dá. Eu, por exemplo, né, pegando meu exemplo aqui para me intrometer na conversa de vocês, nós estamos com o prêmio pronto aqui. Aí, semana passada, eu falei, olha, está faltando a área do pensamento, da reflexão e do legado. Aí já construí uma outra parte da programação que eu achava que faltava. Agora está pronto. Tem que acontecer. Quando acontecer, você pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, deixei de fazer aquilo. É assim, né? Mas agora, fez. Exatamente. Aí vou até usar esse termo agora. Abandonei. Mariana, você que aqui teve o privilégio de conviver aí cotidianamente com o seu Hermeto Pascoal, quantas criações em tempo real derivam de uma criação na cabeça do Hermeto Pascoal a cada ensaio, a cada show? Dá para contabilizar? Não, eu acho que não, porque quando a gente pensa no Hermeto, a gente tem que pensar que ele é um alagoano de 85 anos, albino que mal enxerga. Então, assim, por exemplo, rede social, e-mail, livro, não é uma coisa que são acessíveis para ele, assim, ele enxerga muito mal mesmo. Então, se ele está em casa, agora na pandemia, ele está com um caderno de partitura na frente, compondo. Então, assim, a gente vê Instagram, a gente vai na praia, ele não pode pegar sol, ele mora no... Então, para ele é tipo um tique. Assim, então, é meio a resposta infinita, assim, sabe? Infinito. É muito mais uma música por dia, na verdade. Você sabe que, contar uma pequena história, em 1990, eu produzi um show do Hermeto Pascoal aqui. Em 1990 e 1991. E aí essa história é muito engraçada, gente, porque é o seguinte... A Bandeirantes quis fazer um ao vivo com ele, e aí o repórter falou assim, Gustavo, é verdade que o Hermeto conversa com os bichos? Eu falei assim, é o que ele diz, né? É o que está nos discos dele e tal. Nossa, mas isso é uma coisa... Como é que a gente poderia fazer uma matéria onde ele conversasse com os bichos? Eu, particularmente, não faço a menor ideia. Aí nós fomos no Parque da Cidade de Brasília, e o Hermeto, quando desceu para dar entrevista, ele desceu com um berrante. E aí, no carro, o repórter querendo entender do Hermeto o que significava ouvido absoluto, né? Aí o Hermeto falou assim, olha, quando a gente chegar lá no parque, eu vou te mostrar o que é ouvido absoluto. E aí, quando ele chegou lá no parque, pegou o berrante e tocou o hino nacional, assim, para começar a entrevista no berrante. Tocou o hino nacional no berrante. Eu nunca vou esquecer isso. E aí, nisso... veio uma polícia montada no Parque de Brasília, tem uma polícia montada a cavalo. E aí o repórter, por quem sabe a gente não chama a polícia aqui, o cavalo, para ver se ele realmente conversa com os bichos. Né? E aí eu fui lá, chamei a polícia, expliquei o que estava acontecendo, trouxemos o cavalo. Aí o Hermeto viu assim a orelha do cavalo, para baixo. Falou, ó,
Quando tá para baixo assim é porque não tá afim de papo. E aí ele foi lá, conversou com o cavalo, não sei o quê, aí o cavalo levantou, agora tá querendo conversar. Enfim, assim foi a conversa lá. Então, assim, foi inesquecível essa experiência com o Hermeto. O show demorou 3 horas e meia e ele saiu do Teatro Nacional de Brasília e foi andando pela rua com a banda, tocando até a rodoviária. O Hermeto tem uma passagem aqui em Porto Alegre. Ele veio muitas vezes fazer show, mas numa das vezes ele foi entrevistado, assim, também ao vivo, num programa que tem aqui chamado Jornal do Almoço. E aí eu acho que a repórter não estava muito preparada assim, para entrevistar ele, e resolveu dar uma embromada e perguntar o que ele achava de sintetizadores, né? E ele simplesmente puxou uma garrafa de água mineral e começou a fazer música com a garrafa de água mineral. E ele só olhou para ela e disse assim: não tenho nada contra, mas sintetizador não faz música do jeito que eu estou fazendo aqui. Acabou a reportagem. Uma figura. Vamos lá, vamos falar mais sobre questões relacionadas à autoria. E, gente, e questão financeira, hein? Questão monetária. Né? Nós sabemos, não vamos aqui ficar falando de ECAD, nem de sociedade, nem nada. Mas, assim, muito difícil, né? Ser um autor e uma autora, melhor, uma autora de música instrumental nesse país do ponto de vista pagamentos, remuneração, né, não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, é tipo assim, é possível, impossível, não vale a pena. Eu acho que eu, por exemplo, não conto com isso, assim, né? Não conta, né? Não dá para contar, né? Não dá para contar. É muito incerto. Pela minha experiência, é muito incerto. Por exemplo, eu tenho, pelo tempo de estrada que eu tenho muitas composições. E o fato de ter tornado essas composições acessíveis por partitura, ou todo mundo que me pede autorização para tocar e tal, elas são tocadas em boa parte do mundo, né? Tem muita gente na Europa, principalmente em festivais, nas escolas. As escolas usam, né? A Berklee tem, que é em Boston, uma escola em Boston que eu acho que muita gente conhece, né? Claro. E a Berklee tem um curso, uma matéria sobre música latina, que o repertório do meu quarteto é uma matéria, é um pedaço do semestre, né? Assim como tem um semestre do Hermeto, do Egberto, quer dizer, então as composições estão sendo tocadas por aí, em festivais, em escolas. A maior parte das escolas pede essas composições como exame final, ou são apresentadas nos exames finais. A EMESP aqui de São Paulo acabou de lançar um processo seletivo para o 4º ciclo deles, que é o ciclo mais avançado que tem, que a peça de confronto é uma peça minha. Então, as composições estão espalhadas por aí e as pessoas estão tocando. Sob o ponto de vista de remuneração, o que acontece é o seguinte: quando essas composições são tocadas em eventos pequenos ou em escolas e tal, a remuneração não existe quase. Às vezes existe, às vezes não. Lá fora existe, né? Mesmo que os eventos sejam pequenos. Agora, quando acontece dessas peças serem escolhidas para eventos grandes, para festivais grandes, há uma remuneração maior. Não tanto quanto a gente gostaria, lógico, porque dá um baita trabalho, né? E você, de certa forma, você tá alegrando a vida das pessoas, você está fazendo com que a sua criação provoque reações emocionais nas pessoas. Valeria uma remuneração maior? Sim, sob todos os pontos de vista. Mas é muito incerto, porque quando acontece isso, vem uma remuneração boa. Quando não acontece, não vem. Então, é como a Andrea falou, você não pode contar com isso. Às vezes vem um pinga-pinga, às vezes vem um dinheirão. Você fala, de onde veio isso? Aí você vai ver, tocaram no Festival de Lausanne, sei lá onde, tocaram não sei o quê, e chegou a remuneração por causa da composição. Quem recebe, eu acho que com uma frequência constante,
é quem faz composição por encomenda ou quem faz composição para um artista que está na mídia. Claro. Eu acho que não é o caso de nenhuma aqui de nós três, né? Sabe uma forma de ganhar relativamente bem? Quando eu tenho uma arrecadadora dinamarquesa, né, muito boa, e como eu tocava muito na Europa, né, quando não existia pandemia, então todo jazz club que eu tocava, por menor que fosse, né, porque turnê europeia assim, você vai tocar num festival, de repente você está num jazz club pequenininho, comendo cachorro quente, aí você volta pro festivalzão, enfim. Eu acionava a minha arrecadadora, ó, mandava o setlist, aí no final da turnê, muitas vezes eu ganhei mais do que tocando. Então, o Japão, a mesma coisa, Mariana, mas estou dizendo, quando a gente está lá, né, acontece isso. Isso envolve a gente estar em turnê, né? Isso é muito doido. Peraí, Mariana, você falou um negócio aí que me atraiu a curiosidade aqui. Essa sua arrecadadora dinamarquesa seria o mesmo que uma sociedade aqui do Brasil? Sim. Ah, tá. Então você não recebe aqui no Brasil. Você recebe por uma empresa de... Pela mesma, porque é mundial, né? Ah. E aí, na época, eu poderia me filiar a mais de uma, né? Eu poderia ter uma brasileira. Mas aí, logo veio a pandemia, eu falei, depois eu vejo isso. Então, de ter duas, né? Mas, teoricamente, essa dinamarquesa atua no Brasil também, mas com certeza não com a mesma eficiência que uma arrecadadora brasileira, com certeza. Eu acho que vai ser legal eu fazer uma filiação. Enfim. Eu digo isso porque eu assim, minha companhiazinha aqui trabalha com edição e a gente trabalha com a obra do Cláudio Santoro. E ele era da Gema, né? Porque ele morou na Alemanha e tal, não sei o quê. Mas a gente pegou as coisas dele, a arrecadação dele no Brasil, né? Via UBC, e manteve fora do Brasil com a Gema, entendeu? E é muito melhor receber, inclusive, pela Gema do que pelo Brasil. Mas é confuso, né? É confuso. É muita coisa para se preocupar. Débora, outra coisa também que você falou que também me atiçou a curiosidade, como é que faz para ter um repertório inserido dentro da grade curricular de uma escola como a Berklee, por exemplo? Não faz. Eles colocam. Não é iniciativa minha. Eu só sou comunicada que os alunos estão trabalhando, os professores entram em contato. Débora, o repertório é maravilhoso do último disco que vocês lançaram e tal, olha, você forneceu as partituras, os alunos estão trabalhando, quando a gente tiver apresentações e tal, você vai ser convidada para assistir, e eles inserem e me comunicam, não sou eu que provoco isso. Entendi. Rotterdam também usa, tem... O Conservatório de Paris usa, várias escolas usam o repertório. Há uma fome de música brasileira contemporânea. É mesmo? É uma fome. Todo mundo adora a música brasileira que a gente faz, a música instrumental mais ainda, né? E eles, se você tem esse acervo organizado de uma forma que as pessoas possam usufruir, e estudantes de música normalmente tendo partituras organizadas, né? Você faz com que a sua música corra o mundo. Mas olha só, Débora, até uma pergunta que eu quero circular com as pessoas. Vocês, né, até onde eu acompanho, porque inclusive vocês nunca vieram ao prêmio, porque o prêmio sempre acontecia junto do Jazz Ahead. Mas vocês tinham essa estratégia de ir para uma feira compradora, digamos assim, e acredito que essa iniciativa ou essa percepção fez com que tudo isso ganhasse uma outra dimensão. Esse é um caminho assim que vocês adotam como estrategicamente para se fazer reconhecidas como artistas ou autoras, é isso? Sim, mas as feiras, elas são uma vitrine para a gente conseguir shows. É uma vitrine para os festivais, né? E aí é uma corrente, porque, por exemplo, a gente foi para o festival de jazz de Tóquio e o festival
Jazz de Tóquio, você é um artista que está tocando no Festival de Jazz de Tóquio, os festivais da Europa já olham e falam, opa, deixa eu prestar atenção nesse pessoal. Então, as feiras são uma bela vitrine para você se fazer ouvir, né? Mas não no sentido de espalhar suas composições, mas de conseguir turnês, shows e negociar esse tipo de coisa. Mas uma coisa também leva a outra. Tem feiras, Sim. inclusive, que misturam os assuntos, né? Eu, por exemplo, frequento várias com assuntos misturados, não só para artista, né? E você, André, e você, Mariana? Como é que você se movimenta estrategicamente para dar maior visibilidade para essas criações de vocês? Olha, as feiras para mim são muito importantes, né? Justamente para comercializar os shows, né? Conseguir vender shows. E acho que é bem o que a Débora falou, cada evento desses que tu faz um e aí um chama o outro, né? É muito importante. Eu, inclusive, acho que para conseguir trabalhar dentro do Brasil, tive que tocar fora primeiro, né? Para a música ser respeitada. E em relação, assim, essa questão que a Débora estava falando, das partituras organizadas e disponível para os alunos, hoje a gente vive uma realidade bem diferente dentro do violão, onde não existe dentro do repertório das universidades compositoras para violão solo, né? Quer dizer, a gente tem algum outro nome, assim, quando falam em uma composição, né, feita por uma mulher, as pessoas vão lá para Chiquinha Gonzaga, né? Então, isso é uma luta que vários grupos de mulheres violonistas estão travando hoje em dia, que é justamente conseguir organizar esse acervo de partituras, né, conseguir que isso reverta, né, em direitos autorais para quem compôs, porque às vezes essas partituras são editadas e nunca mais ninguém vê a cor do dinheiro. E também, assim, conseguir um pouco de visibilidade, de respeito, né, a partir do momento que esse repertório fizer parte da formação de novos violonistas. Isso é muito importante. Então, a gente tem nomes como a Thaís Nascimento, que faz hoje em dia a tese de mestrado dela, justamente mapeando quem são as compositoras para violão. Ela gravou um disco recentemente, porque simplesmente ninguém conhece. Então, é difícil dentro do violão solo a gente conseguir, eu, pelo menos, como mulher, trilhar esse caminho. Quando a gente fala dos homens, não tenho nada contra, gente, não é isso. É pelo contrário, eu quero que a gente trabalhe juntos, né? Mas a gente vê que a trajetória é diferente. Tanto é que existem inúmeros eventos violonísticos, tanto no país quanto fora do país, onde as mulheres não são chamadas para trabalhar. A gente tem que chegar lá e na chincha, vem cá, tá aqui meu trabalho, por que tu não chama? Né? Abre um espaço. Né? Enfim, a gente ainda está um pouco atrás, tem que ter todo esse processo de registrar a obra, de dar visibilidade a essas pessoas, para que depois surja um interesse para isso, que isso possa reverter financeiramente, né, para as compositoras, né. É uma realidade um pouco diferente, mas que eu acho que agora, assim, as pessoas estão se reunindo para lutar por isso, né? Eu acho que deu, né? Não, a gente não vive mais um momento para estar compondo e simplesmente no teu trabalho reconhecido, né? Eu tô nesse time aí há muitos anos, concordo totalmente. E você, Mariana? Eu acho que também tem muito a ver com o meu projeto didático, né? Porque desde 2015, mais ou menos, eu tenho dado bastante oficina em bastante lugares, assim. Então, toda vez que eu vou dar uma oficina de música brasileira, muitas vezes me convidam para dar oficina de música universal. As pessoas querem aprender a linguagem do Hermeto, né? Então, já dei aula na Universidade de Copenhague, Universidade de Helsinki, eu vou 2 vezes por ano, eu sou contratada deles lá
enfim. Ah, que legal. Então, eu nunca trago uma música do Hermeto. Eu componho uma música especialmente para aquela instrumentação que eu vou ter disponível para aqueles alunos e faço o arranjo. Então, é claro, é a música do Hermeto, mas é a música do Hermeto minha, né? Apropriada por mim. Então, isso foi um jeito que eu encontrei de espalhar um pouco e fazer com que as pessoas toquem. Então, muitos desses alunos que há 4 anos atrás estavam na graduação, agora já estão lançando o primeiro disco e falam, posso gravar? Então, isso não foi muito planejado, mas eu já sabia que eu não queria chegar com uma música do Hermeto, eu queria que fosse minha oficina, assim, queria que fosse a minha. Então, isso foi uma maneira. E a outra maneira de espalhar um pouco as coisas que eu escrevo foram as pessoas me encomendando, né? Eu quero gravar uma música sua, faz uma música para mim, para o meu disco. Principalmente mulheres, jovens flautistas que estão lançando o primeiro disco por causa dessa identificação, né? Tão raro elas encontrarem uma pessoa para se inspirar, enfim, então assim, tenho feito bastante isso e por aí. Por aí. Muito difícil às vezes, né? Não é fácil, é de grãozinho, grãozinho. Eu acho muito difícil também, viu, gente? Para ser bem sincero, eu acho dificílimo essa atividade, porque compor não é uma coisa para qualquer um, é um negócio dificílimo, né? E dar vazão é mais difícil ainda, né, Débora? Mais difícil ainda. Mariana, o que você falou e o que a Andrea falou também me lembrou de uma coisa que a Dani fala sempre. Quando a Elis estava no auge da carreira, ela ia escolher repertório para os discos dela. Quem ela escolhia de compositores? Ela escolhia os jovens. Ela escolheu o Gilberto Gil quando o Gilberto Gil ainda era bancário e levava pastinha para trabalhar para cima e para baixo. Ela escolheu o Belchior quando o Belchior era um jovem. Ela escolheu o Ivan Lins quando o Ivan Lins era um jovem universitário. Então, a gente, esse pensamento está aí há muito tempo e eu sei lá por quê. A humanidade parece que não evolui, né? Parece que fica sempre fazendo as mesmas coisas e voltando. Mas esse negócio de você se inspirar nas gerações passadas é lindo, mas não pode ser só o passado, né? É lógico. Você tem que pesquisar quem está produzindo, quem é o seu par que está ali vivendo com você, passando pela mesma época da vida que você, ou melhor ainda, quem veio depois que você. Né? É verdade. É a contemporaneidade. As pessoas esquecem um pouco de pesquisar a contemporaneidade. Por quê? Porque é mais seguro? Talvez sim. Realmente, assim, não estou dizendo nada. Eu adoro, por exemplo, vou dizer uma pessoa que eu adoro Noel Rosa. Tenho paixão por Noel Rosa, tenho paixão por Pixinguinha, dedico música a ele. Nossa, são as minhas inspirações. Mas eu posso fazer um álbum só com músicas de Pixinguinha? Não posso. Vou fazer, vai ficar bárbaro, garanto, porque as composições são bárbaras. A mesma coisa do Noel Rosa. Mas eu não posso esquecer de olhar para o Fabinho Torres, que está compondo aqui do meu lado, para o Salomão Soares, que está compondo aqui do meu lado, para a Mariana, para a Andrea, para a Maiara Moraes, para a Luísa Mitre. Luísa tem umas valsas maravilhosas, quer dizer, então, por que não essa música que me emociona, só porque ela não é de pessoas que já têm um nome super, super famoso? Então, falta essa cultura, eu acho que em todas nós e em todos nós. Certamente. De procurar nos contemporâneos músicas que a gente possa tocar e adicionar essas músicas ao nosso repertório. Eu concordo totalmente. Eu aqui no meu modelo aqui, Prêmio Profissionais da Música, nesse momento, nós já somos aqui numa progressão de pessoas trabalhando, nós somos 6, vamos chegar mais longe ainda. E o meu modelo é assim, sou eu, tenho uma produtora que coordena tudo, que tem mais ou menos uns, sei lá, acho que a Letícia deve ter uns 35, quase 40 talvez, e o resto
de 25 para baixo. Todo mundo correndo, e ele só traz informação preciosa para a gente. Tudo que a gente não vê, os caras estão vendo. E assim a gente consegue fazer a coisa ter uma dinâmica boa. Essa mixagem aí de gerações aí, que eu considero realmente uma ferramenta que não tem erro. É ou não é, André e Mariana? Eu acho que sim, até porque como é bom, porque às vezes isso oxigena a gente, né? Às vezes surpreende a gente, agrega coisas muito legais. Acho que a gente não pode fechar os olhos para o que tem de novo por aí, né? Eu estou sempre pesquisando. Aliás, assim, se a gente for falar que estou sempre pesquisando, Mariana, acho que você já até falou isso na outra live, mas assim, como é a fartura da criação instrumental desse país, do universo feminino? Tá bombando? Tá mais ou menos? É rico pelo Brasil afora? A coisa é concentrada no Rio e São Paulo? Como é que é a visão de vocês para esse universo criativo feminino da música instrumental? Eu nunca vi bombando tanto, e eu tô na dúvida se eu nunca vi bombando tanto porque eu nunca levantei meus olhos de verdade, eu fiquei só na minha bolha. E assim, eu acho incrível que agora eu levantei meus olhos e eu tô falando para vocês, nossa, eu nunca vi bombando tanto. E eu tenho tido contato com muitos coletivos de mulheres compositoras, mulheres arranjadoras. Então, acabou de sair um songbook incrível com composições de mulheres do Brasil inteiro, que eu tenho a honra de fazer parte. E aí, no que eu participo desse songbook, outro coletivo me adiciona lá de Belém. Aí eu fico sabendo que tem uma mulherada compondo que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, é uma bola de neve. Quando você resolve olhar para essas mulheres compositoras, você vê que é um mundo gigante, infelizmente. A gente ainda precisa ter esse olhar, porque o mainstream da música instrumental, se é que eu posso dizer que a música instrumental pode se considerar um mainstream em qualquer situação, mas enfim, ainda é muito masculino, sabe? Os festivais, as jam sessions, enfim, só para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu me lembro, com 20 e poucos anos, com a flauta na mão, muito constrangida de dar uma canja num festival onde só tinha homem, cuspindo nota ali no palco, onde tinha aquela energia bem masculina de improvisar pra caramba. E eu sempre fui, assim, eu estudo velocidade, né? Meu instrumento é de velocidade, mas eu gosto das notas bonitas, eu gosto de achar aquela nota naquele acorde. Então, eu não sei se isso pode ser chamado de energia feminina ou masculina, e nem quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que aqueles festivais de jazz, quando eu era jovem, não me representavam, eu não me sentia pertencendo. Porque não era aquilo que eu queria para mim. Embora eu admirasse aqueles homens, eu falava, nossa, como tocam, que incrível. E eu torço para que isso mude, né? Eu torço para que, tanto no palco principal quanto na jam session, tenham mulheres e homens, e que as mulheres que estejam indo num festival para fazer oficina, que, cara, se relaxem, que possam subir, errar, acertar, como faz parte da formação, né? A gente precisa errar no palco para voltar para casa e estudar. Enfim. Só que ainda a nossa representatividade é muito aquém do tanto de mulher criadora que tem, sabe, na música instrumental. Legal, hein? Legal essa percepção aí. Vocês, Andréia, Débora ou Débora e Andréia, corroboram com a Mariana? Totalmente. Eu também. Eu já passei por muitas situações como a Mariana, e eu acho que a idade tem desvantagens, mas tem muitas vantagens também, né? Você repensa muitas coisas que você passa. Essa história da jam session, né? A jam session é uma vamos supor, uma medição de forças, né? E toda vez que eu sinto esse clima, eu não toco. Mas uma coisa a idade me deu. Eu perdi assim, eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo, não tenho esse medo de tipo, vão achar que eu não toco nada, eu vou errar tudo e tal. Que normalmente quando a gente é jovem, a gente tem sim, faz parte do crescimento, esse, né, que você passou por isso também, Mariana, que você falou, de você falar assim, puxa vida, né, ainda não tenho, ainda não estou pronta, né? Esse negócio do ainda não estou pronta para encarar isso.
E eu perdi esse medo há muito tempo. Tipo assim, quando eu sinto que o clima está legal e tá, mesmo que seja todo mundo tocando muito e muitas notas e tal, mas que o clima é musical e estamos fazendo um conversê de música, eu entro e pulo a corda. Eu entro e pulo a corda. Agora, se eu sinto que não, quero ver se você toca mesmo, não é música, é outra coisa. Então, não faz parte. Eu acho que música é emoção. Você tem que estar pronto para trocar conversas musicais que transmitam emoção, que as pessoas conversem em música, né? E isso eu falo para todo mundo. Só que você só vai começar a fazer se você fizer, né? Então tem essa cultura, a gente ainda vive esse mundo muito masculino na música instrumental. Eu nunca liguei para isso, né? Eu fui tocando, assim, fui andando, fui tocando, me convida para tocar, não sei o quê, eu vou tocando e nunca fiquei de pé atrás, vamos dizer assim. Eu sempre fui em frente, fui tocando. Mas esse primeiro receio, tipo, como é que eu me coloco? Isso eu estou falando para todas as jovens, né, que por acaso estejam ouvindo isso aqui que eu estou falando. Puxa, como é que eu me coloco? Como é que eu começo a tocar em grupo? Começa, vai, se joga puxa, eu não consigo entrar, é uma patota, mesmo que seja só de meninas, puxa, não consigo entrar nesse grupo. Faz o seu grupo, mas começa a tocar. Eu sinto a meninada muito preocupada em estudar mais do que tocar. E eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. É a mesma coisa? É e não é. Seja na criação, seja na execução, na performance, uma coisa é estudar, outra coisa é tocar, né? Todo mundo está usando muito mais o tempo para estudar do que para tocar, achando que é mais importante. Eu já acho o contrário, eu acho que é muito mais importante você dosar, tipo, se você tem 100% do seu tempo, 60% você usa tocando, 40% você usa para melhorar as partes onde você precisa melhorar estudando, né? E muito pouca gente está tocando. É lógico que durante a pandemia ninguém está tocando, nem a gente, né? Mas em tempos normais, a gente tem que tocar, tem que se forçar a tocar, porque é o exercício do tocar que vai fazer com que a sua música flua para fora. Estudar é uma coisa muito pessoal, né? Tem que tocar, tem que tocar. E acho que tem que tocar e não tem que ter medo de errar, né? Porque somos humanos, né? A gente eventualmente vai errar. A questão é no que a gente vai transformar esse erro, né? Se de repente um caminho para, sei lá, se a gente consegue dar uma solução naquele momento para não ficar tão ruim, se a gente vai estudar mais em cima daquele erro para tentar melhorar uma execução, né? Eu acho que precisa, como a Débora disse, tem que tocar e tem que ocupar os espaços. E eu não sei, né? E fazer também que as pessoas entendam. No violão tem uma coisa, um termo que muitas mulheres ouvem, assim, não sei se nos outros instrumentos também, mas é muito comum a gente ouvir assim, toca como um homem. Ao invés de dizer assim, cara, você está tocando bem, foi bonito, não, toca como um homem. Como isso é comum e como isso é desagradável, porque assim a gente tem um fazer musical completamente diferente dentro do violão, assim, né? Às vezes a forma de interpretar, o toque, quer dizer, é diferente, que a gente não está querendo imitar os homens, a gente está querendo agregar alguma coisa dentro, né, da nossa visão, da nossa concepção. E, sabe, é tão difícil isso, não acho que seja difícil, né? André, eu já ouvi esse elogio torto no palco, com plateia, não sei quantas vezes. Vocês não teriam que dizer para alguém que tenta te elogiar dessa forma, né? Muitas vezes. Então, no violão isso aí sai, assim, tá aí, né?
O negócio é a gente começar, sabe? Subir no palco, não ter medo de encarar as coisas, não ter medo de errar. E assim, ó, e às vezes não levar as críticas tão a sério também, né? Mas assim, Até o ponto que deve levar, sabe? Não deixar com que isso impeça que a gente continue tocando e tentando construir uma obra, né? mas quando você fala de crítica, você não está se referindo à crítica externa de jornalistas e essa. Não é isso não, né? Porque isso não existe mais, né, gente? Não tem gente mais falando tecnicamente ou criticamente com relação a uma apresentação, um álbum, um disco, em algum canal de divulgação. Isso é uma coisa do passado, né? Hoje em dia, mais os videozinhos que o pessoal grava, né, e publica em qualquer lugar, porque você vai tocar os então tá todo mundo te gravando aí, posta, e tem gente que gosta, gente que não gosta, porque a internet é um tribunal hoje em dia, né? 30 segundos também, no outro dia ninguém lembra que você tocou. É verdade. Muito verdade. Ô, meninas, são 17 horas e 56 minutos. A senhora Mariana avisou com 1 hora de antecedência que teria que sair às 6. E aí, quando eu vi o 56, eu me lembrei dos 6, aquela coisa toda do início, né? Olha só. Que mais que a gente pode falar hoje, nessa sexta-feira? Eu acho que a gente tem que falar basicamente sobre o que nos aguarda aí pela frente, né? Otimistas vocês estão aí com o futuro das carreiras de vocês? Ou ainda não dá para ficar muito otimista aí nesse momento ainda de pandemia? Eu tô sempre otimista, porque se não for assim, eu tô lascada. Eu acho que assim, ó, é um dia de cada vez. Eu também sou sempre otimista dentro do que vai aparecendo. Eu vou administrando. Tenho muito medo do futuro, sim, pela questão da pandemia, né? E porque eu acho que o Brasil está muito atrasado em relação ao resto do mundo, em relação à saúde pública. Mas eu acho que também, para variar, temos que fazer do limão uma limonada e ir administrando um dia de cada vez. Eu estou cheia de projetos e acho que enfim, alguma coisa sempre a gente vai acabar construindo, né? Talvez não da maneira mais tranquila, mais fácil, mas a gente vai seguir construindo, né? Beleza. Mariana? Eu estou na mesma situação. Se eu parar de ser otimista, acho que eu paro tudo, paro de compor, eu estou sempre otimista, estou sempre tentando, eu estou sempre na esperança que o mundo vai abrir, assim. É claro que não uma esperança ingênua, mas assim, na torcida, sabe? E também observando, como o André falou, né? Observando o que está à volta e tentando adaptar. Eu acho que desde antes da pandemia, ser autora, compositora, instrumentista já era um eterno malabarismo, né? Já era um eterno se adaptar. Depois da pandemia, a gente só intensificou, assim, cara, beleza, o que eu vou fazer? O mundo fechou de novo, não vai abrir tão cedo, vira? E aí a gente vai indo. Mas otimista eu tô sempre, cheio de projetos também. Olha, é por isso que eu gosto de fazer essas lives, já falei isso algumas vezes, porque a gente está aqui no operacional, no dia a dia, falando de produção, possibilidades, isso vai dar certo, não vai dar certo, não sei o quê. E aí, quando se aproxima o horário dessa live, assim, foi pronto, agora chegou a hora em que eu vou aqui me reabastecer, porque se a gente aqui tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, é só eu falar aqui nessa live com a rapaziada que é finalista do prêmio, que a gente se reenergiza com as palavras de vocês e com essas mensagens assim de otimismo, esperança e felicidade coletiva. Eu proponho que 17 horas e 59 minutos a gente faça o momento print screen. Aliás, o momento print screen que eu esqueci de salvar ontem e anteontem. Estou só esquecendo de salvar as fotos. Vamos sorrir aí, gente? Vamos. Vai lá. Olha aí. Olha aí. Tudo bem, agora eu vou salvar antes de desligar o computador, porque eu já perdi 2 fotos, fiquei chateado. Gente, 18 horas, Mariana. Quero que vocês saibam do seguinte. Autoras instrumentais. Autoras instrumental.
Não havia essa categoria no prêmio. Eu falei, vamos fazer, vamos nos surpreender, e graças a Deus deu certo. Temos aí um line-up de primeira para começar essa edição dessa categoria em altíssimo nível. Muito obrigado por terem vindo, gente. Beijo para vocês, hein? Beijão. Descanso, bom fim de semana. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau.